Piratas. É difícil não pensar em um mapa e um baú de tesouros quando se fala em piratas, não é? O cinema tem sua contribuição na construção da lenda. O capitão Jack Sparrow, protagonista da série Piratas do Caribe, é um dos que procura um baú repleto de ouro. Esse filme, assim como vários outros, acerta e erra. Um dos erros do cinema é dizer que havia apenas um tipo de pirataria. A pirataria teve diferentes significados ao longo dos séculos. Ela não é uma só durante a história. No período greco-romano, por exemplo, ser pirata não era crime. Acredita-se que os saques a navios começaram no início das navegações. O termo pirataria, entretanto, passou a ser usado apenas no início do século XVII. É um conceito construído a partir de um fenômeno surgido no Caribe, onde ocorre a formação de identidade daqueles que se uniam para roubar. É o que até hoje causa fascínio nas pessoas, a aparência de algo revolucionário. Os piratas seguiam regras diferentes daquelas da sociedade da época, em que as pessoas chegavam a determinados cargos porque nasceram em berço de ouro. Na pirataria, o capitão era escolhido por seus feitos, ou seja, porque realmente merecia o cargo. Havia também uma recompensa para aqueles que teriam sofrido algum dano em razão do grupo, como ter perdido parte de uma perna, por exemplo. Na divisão dos lucros, ele ganharia mais do que os outros. Eles prezavam a igualdade, mas não dá para esquecer que causavam muitos danos às pessoas. Engana-se quem acha que eles eram a favor de uma sociedade igualitária e mais justa, porque na verdade eles defendiam os interesses pessoais e não da sociedade. O estereótipo físico dos piratas no cinema vem dos defeitos físicos causados pelas brigas e acidentes típicos da vida agressiva que eles levavam. É óbvio que um só pirata não teria perna de pau, tapa-olho, nem a mão em forma de gancho, nem mesmo aquele célebre papagaio no ombro. Essa imagem é um conjunto de tudo que já foi narrado e documentado sobre os piratas. A situação insalubre que estavam expostos, permanecendo por meses nos navios, sem nenhuma condição de higiene, era apenas um dos motivos de sua vida curta e cheia de sofrimentos. A mutilação marcava uma atividade que não existe sem violência. O Brasil também foi alvo dos piratas, assim como todos os países que tinham costa marítima. Mas de onde surgiram os piratas? Quem eram e quem são essas pessoas que colocam em risco as próprias vidas para roubar navios e mercadorias? Certamente, os momentos em que há uma incidência maior de pirataria são aqueles após as guerras. Eles surgem, em sua maioria, pela falta de trabalho e a miséria. Assim são os piratas. Eles não querem ser famosos. Partem para essa vida porque ficaram desamparados. É como toda ação criminosa, que se alimenta da desigualdade econômica e da necessidade de sobrevivência do indivíduo. Os corsários, que são muitas vezes confundidos com os piratas, também eram saqueadores do mar. A diferença é que eles tinham uma autorização chamada Carta de Corso para fazer a pilhagem. Na Idade Moderna, corsários lutaram lado a lado com governos. Na formação dos estados não havia exército e marinha. Por isso os reis contratavam pessoas que não eram profissionais, mas que conheciam bem o mar e sabiam fazer uso da violência para combater o inimigo. O acordo era ter uma autorização para fazer os saques. Os corsários pagavam ao rei um percentual daquilo que haviam roubado. Se o corsário era capturado, ele estava sujeito a determinadas normas, ou seja, não era bandido, diferente dos piratas, que podiam ser imediatamente enforcados caso fossem capturados. Em alto mar, porém, nem sempre a regra valia. Piratas e corsários eram confundidos. Alguns corsários também viraram piratas no decorrer da história. Isso porque os reis contratavam os corsários para combater em alto mar. No final da guerra, sem serviço, eles passavam a se virar do jeito que podiam. Até hoje, não há um levantamento confiável sobre quantos piratas atuaram no mundo ou nas proximidades do Brasil, principalmente por conta da confusão entre navios piratas e de corsários. O que se sabe, entretanto, é que a pirataria é um dos únicos tipos de crime reconhecidos internacionalmente e que assola ainda hoje diversos países.